Iniciamos amanhã com a palestra da biotecnologia ao Big Data, a agricultura sustentável e inteligente, da doutora Silvia Maria Fonseca Silveira Masruá, pesquisadora da Embrapa, que tem liderado projetos na área de engenharia de software, inteligência artificial e computação científica aplicada à agricultura. Atualmente é chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e membro do Comitê Gestor das Estratégias. Também coordena o Observatório de TIC da Agricultura no âmbito do Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Silvia. Obrigada pela introdução, viu, secretária? Eu brinquei com ele ali na chegada, porque eu estive aqui no Paraná em 3 momentos já com ele. Fui em Carambeí, Londrina e agora aqui tendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço aí pela oportunidade, o IBRAF, na pessoa aqui do Marcelo. Muito obrigado pelo convite. O que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês é um pouco diferente, eu acho que das palestras que vocês tiveram aqui, é a questão da TI, da tecnologia da informação e comunicação na agricultura, na questão do feijão. Eu vou dar alguns exemplos. Eu acho importante a gente frisar aqui que está tendo esse boom aí da agricultura digital, então é nesse contexto, tá? Eu sou pesquisadora da Embrapa, mas eu sou da área de computação, então meu trabalho todo dentro da Embrapa foi em computação aplicada à agricultura. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente vem fazendo aí. Bem, eu não vou aqui gastar muito tempo, até porque o nosso tempo aqui é reduzido, em relação à importância do agronegócio do PIB nacional. Estão aí, né, as várias matérias, o tempo todo, esse boom do agronegócio como um grande player na agricultura mundial. A gente tem essa representatividade, então tem dados, né, que mostram que a gente representa 25% do PIB nacional, 37% da força de trabalho, considerando toda a cadeia produtiva, desde a pré-produção até a pós-produção. Acho importante, a gente tem aí a nossa grande representatividade nas grandes commodities, como, né, grãos, carne e leite, mas é importante a gente frisar também a questão da agricultura familiar, né, essa expansão dos 5 milhões de estabelecimentos rurais, 4 milhões e meio mais ou menos, é o que a gente tem de agricultura familiar, e a gente tem essa expansão aí por todo o país, e também no feijão tem uma grande representatividade em relação a isso. Bem, a gente sempre gosta de colocar que toda essa questão da agricultura, da expansão da agricultura brasileira, do protagonismo dela na agricultura mundial, é justamente porque é uma agricultura baseada em ciência. Então, a gente mudou, né, inverteu todo esse processo em 40 anos, a gente passou de grande importador para grande exportador, né, para o mundo, e a gente sempre gosta de lembrar dessa evolução da agricultura moderna, né, nos anos 70, 60, 70, a gente falando aí de monoculturas, da Revolução Verde, da produção de sementes, começando a desbravar isso no nosso país. Aí a gente passa para agora, esse momento que a gente vem passando, já trabalhando com sistemas integrados, né, como, por exemplo, integração lavoura-pecuária-floresta, quer dizer, a gente produzir mais no mesmo espaço e ainda garantir a sustentabilidade, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social também. Então, e a gente já está pensando numa terceira onda da agricultura aí, essa agricultura mais baseada em insumos biológicos. Ontem mesmo, acho que o Murilo, colega nosso, esteve aqui falando dessa questão do controle biológico, tudo na área do feijão. Então, a gente já está nessa caminhada aí do ponto de vista da pesquisa, introduzindo aí nas lavouras. A gente gosta sempre de frisar, então, essa questão de uma agricultura baseada em ciência, né, em Embrapa, os órgãos estaduais de pesquisa, aqui no caso o IAPA e outros órgãos, e as universidades estiveram articulados no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, justamente contribuindo para essa expansão da agricultura brasileira mundialmente. Bem, a Embrapa ela tem 42 unidades, eu acredito que vocês conheçam a Embrapa, né, que é ligada ao Ministério da Agricultura. E a Embrapa Informática Agropecuária é uma unidade da Embrapa temática. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Londrina, a Embrapa Soja, que trabalha com a cadeia produtiva da soja. Lá em Goiânia, a Embrapa Arroz e Feijão, que trabalha com a cadeia produtiva do arroz e do feijão.
E a gente tem algumas unidades ecorregionais, como a Embrapa Pantanal, que trabalha para um determinado bioma. E temos também, então, a Embrapa, algumas unidades temáticas. A Embrapa Informática Agropecuária, então, é uma unidade que trabalha com a questão da TI aplicada à agricultura. Lá, o nosso modelo é um pouco diferente, é uma equipe multidisciplinar. Então, como eu falei, além de agrônomos, veterinários, a gente tem também engenheiros da computação, matemático, físico, engenheiro elétrico, todo mundo trabalhando junto para resolver os problemas da agricultura. A gente fica localizado em Campinas, dentro do campus da Unicamp. Para vocês terem uma ideia como a gente trabalha com a questão da TI na agricultura, aí do lado esquerdo vocês têm, do lado direito, vamos lá, para a gente produzir uma agricultura sustentável sobre as 3 dimensões, como eu falei, a gente tem todo um processo dentro da cadeia produtiva, a gente coloca alguns exemplos aqui. Para a gente estar prospectando genes resistentes a doenças ou mudanças climáticas, por detrás disso tem os programas de melhoramento genético, de biotecnologia. E a computação ela tem um papel muito importante nisso daí. A gente trabalha com toda a parte de prospecção gênica. Então, cada vez mais, hoje, a gente com sequenciadores modernos, a gente consegue obter esses dados, grandes volumes de dados. E se a gente não se utilizar de ferramentas como da TI, a gente não conseguiria analisar esses dados e obter informação relevante para os programas de melhoramento genético. Então, a gente tem um grupo de bioinformática lá focado nesse trabalho. A gente, mais dentro da porteira, aqui a gente tem grupos de pesquisa na área de agricultura de precisão e automação, que trabalha com técnicas aí de sensoriamento remoto, de monitoramento do uso e cobertura da terra. Eu vou dar uns exemplos de algumas aplicações, sistemas que a gente tem desenvolvido nessa área. E a gente tem também hoje um arcabouço de tecnologias aí com as redes sociais. A gente ouve falar de nuvem, de big data, de inteligência artificial. Eu vou dar exemplos concretos para vocês de como a gente está utilizando essas tecnologias na agricultura. Tá? E também na fase de pós-produção aí de armazenamento, distribuição e logística. Bem, o nosso grupo lá, nós temos 4 principais grupos de pesquisa, um, como eu falei, de bioinformática e biologia computacional, que trabalha com toda essa parte de prospecção gênica, um grupo de computação científica, trabalha toda essa parte de modelagem matemática, inteligência artificial. Temos um grupo de modelagem agroambiental e geotecnologias, esse aqui, o grupo que trabalha, e esse grupo ele é articulado com as 40 unidades da Embrapa, a gente que subsidia o zoneamento agrícola de risco climático. Eu vi que, recentemente, a gente que trabalhou no do feijão calpi, saiu a portaria essa semana, né, do zoneamento para o feijão calpi. Como que funciona isso? A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, a gente subsidia tecnicamente os trabalhos deles, então a gente trabalha com as unidades da Embrapa, roda os modelos, recebe dados de 1.500 estações meteorológicas, recebe dados da Agência Nacional da Água, de sensores orbitais, a gente gera esses modelos, gera os mapas, gera janelas de plantio para 44 culturas, envia isso para o Ministério, então o Ministério que trabalha e toma decisão política das portarias em cima desses dados técnicos, e isso aí que vai subsidiar o crédito agrícola. Então, é esse trabalho, a gente que desenvolve lá todo o nosso trabalho de computação que está por detrás disso daí. E aí a gente tem também hoje o grupo lá do professor Pardal, que a gente brinca, que é o pessoal trabalhando já com novas tendências, como eu falei, de internet das coisas, big data, como a gente pode explorar para agregar mais valor no processo produtivo agrícola. Bem, da mesma forma que a gente tem a evolução da agricultura no nosso país, a gente também tem a evolução da computação. Então, a gente aqui gostaria de destacar que a gente vem trabalhando na Embrapa desde o início. A gente gosta de lembrar que a Embrapa, como empresa de pesquisa, ela foi visionária. Então, a Embrapa tem 45 anos. Há 30 anos atrás, ela criou já 2 unidades com esse perfil, enfocado em agricultura digital, a gente lá em Campinas, e criou também o pessoal na área mais de agricultura de precisão em São Carlos. Então, a gente vê que a gente mais na área de aplicação, software, e eles mais na área de hardware, software embarcado. Então, a gente vem trabalhando desde a época dos desktops, naquela época a gente desenvolveu aplicações, passando aí para a introdução da internet comercial, que foi aqui nos anos de 1990.
A gente percebe um boom a partir de 2000 aqui, que começou a ser melhor introduzido a internet no ambiente rural, que hoje ainda tem grandes problemas de conectividade, mas o acesso da internet via dispositivos móveis ajudou muito, está ajudando, porque a gente avance em trazer esse mundo tecnológico para o ambiente rural também, e a gente caminhando aí para essa nova terceira onda, que é da internet das coisas, tudo conectado, como que vai ser isso no mundo rural. Então, dentro dessa primeira onda, a gente tem vários sistemas. Vamos colocar aqui, são sistemas que a gente acessa via internet, tá? Para monitoramento do clima, para a questão de monitoramento de uso e cobertura da terra. Tem sistemas para do invernada, por exemplo, para modelagem de dieta. Temos sistema de planejamento e monitoramento agrícola, para diagnóstico de doenças online. Hoje a gente já tem na Embrapa também, essa segunda onda, aplicativos móveis, né? A gente tem a loja da Embrapa, aqui não é só da nossa unidade, são de várias unidades da Embrapa. Tá? A Embrapa tem usado a tecnologia como um modo também de transferência, né, de conhecimento, informação. Então, a gente tem uma loja onde algumas aplicações vocês podem baixar gratuitamente também. E aqui eu estou dando alguns exemplos desse. Esse aqui é o sistema de monitoramento agrometeorológico, o Agritempo. Então, ali você pode ver toda a questão de disponibilização de água no solo, de precipitação. Tem a parte de monitoramento também. Então, ele está disponível na internet, você pode acessar para os 5.000 municípios do país, para várias culturas, você tem disponível lá. Aqui, por exemplo, é o sistema de diagnose virtual. Essa aqui é uma parceria que a gente fez com as unidades da Embrapa. Então, é um banco de dados de doença. Esse aqui é de feijão, especificamente, por uma parceria com a Embrapa Arroz e Feijão, com o Dr. Murilo, que está aqui com vocês também. A gente trabalhou para fazer o diagnóstico online de doenças, utilizando, então, essa parte de imagens da doença. Então, esse software, você chega e fala, eu estou com apareceu uma mancha marrom na minha plantação, uma mancha, o que é isso? Ele vai te ajudando. Por detrás dele, gente, aqui tem um modelo de inteligência artificial, que não vou entrar em detalhes aqui, mas para vocês saberem que por debaixo dele tem muito de computação para poder fazer o diagnóstico da doença e indicar as medidas de controle mais apropriadas. Aqui é um outro exemplo também com doenças do feijão que a gente tem feito, que é o reconhecimento automático a partir de fotos. Tá? Então, você tira a foto da sua folha, o problema que está tendo lá, e automaticamente, então, você consegue reconhecer sintomas através do formato ou da cor, tá? Que ajuda, então, a identificar quais são as possíveis doenças e pragas. É um outro trabalho que a gente vem fazendo. Por detrás disso, tem bastante projeto de pesquisa. Mas, em Embrapa, a gente tem uma preocupação de como essa pesquisa pode chegar à extensão, ao produtor rural. Então, o Web Agritech, por exemplo, é uma plataforma. Eu dei 2 exemplos aqui de uma base de dados climáticas e da base de dados de doença. Esses dados são usados pela pesquisa, os projetos de pesquisa na Embrapa. Mas a Embrapa é preocupada de como levar isso para a extensão. A gente fez uma plataforma que chama Web Agritech. Nessa plataforma, a gente tem 8 módulos, que vocês podem ver aí, que é o módulo do zoneamento. Então, como eu falei, a gente tem... Você chega aqui, sei lá, eu tenho uma lavoura, estou na cidade aqui, sei lá, em Carambeí, no Paraná, e eu quero trabalhar eu trabalho com feijão, e aí eu começo a falar qual é o cultivar mais adequado. Então, ele busca da base de dados do Ministério as cultivares mais apropriadas para aquela região. Ele mostra a janela de plantio, baseado nos modelos do zoneamento, qual as datas de plantio mais adequada para aquele plantio lá na sua região, dadas as condições climáticas daquela região. Ele permite também você fazer todo um acompanhamento da parte de adubação, calagem, ele estima a produtividade a partir do balanço hídrico e também permite que você faça o diagnóstico de doenças, monitoramento de pragas. Aqui só para vocês terem uma ideia da carinha dele. Então, esse primeiro aqui, nessa primeira tela, é onde você vê os vários cultivares, a estimativa de produtividade daquele cultivar. Aqui é a parte de previsão do tempo.
Esse aqui é o módulo que você coloca sua análise de solo e ele vai te falar o que você tem que fazer, adaptar para o seu solo. A parte de estimativa de produtividade, a partir do balanço hídrico, a produtividade potencial daquela região. Então, são ferramentas que, para auxiliar a extensão, um técnico agrícola, um consultor que vai até a propriedade, pode, não necessariamente o produtor usar, mas o consultor daquela região usar para assessorar o produtor. Esse é um outro tipo de sistema que a gente também desenvolveu. Aqui tem 17 anos de dados do MODES, que é um satélite. E essa curva que vocês estão vendo aqui embaixo, na verdade, quando eu marco aqui, que eu estou numa região aqui próximo de Curitiba, na minha fazenda, na minha propriedade, ele vai mostrar em 17 anos o que eu plantei aqui. Você plantou soja, depois você plantou milho. Tem um histórico do que, a partir do índice de vegetação, a gente consegue analisar esses dados. Então, isso é muito importante para a gente trabalhar com os dados que foi feito naquela área, como que a gente pode trabalhar a questão de análise de solo e tudo mais. A gente também tem um banco de dados de informações disponíveis da Embrapa, né, para todas as culturas, por temas, produtos, territórios, tá, que é onde fala para as várias culturas do feijão também tem. As informações, mais numa linguagem não tão técnica, mas não uma linguagem técnica científica, mas uma linguagem mais para disseminação de informação, que é através do AGITEC, a Agência Embrapa de Informação. A gente tem outros aplicativos, como esse para irrigação. Esse aqui é a Embrapa Milho e Sorgo, que desenvolveu, mas tem para feijão também, que ele permite você analisar até as 3 classes, analisar 2 sistemas de irrigação, qual que é o mais adequado para a sua região. E, como eu falei, muitos desses sistemas ajudam que a gente trabalha para subsidiar políticas públicas. Então, a gente tem trabalhado diretamente também com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente. Então, muitas dessas aplicações eles utilizam para subsidiar planejamento, por exemplo, aquele do uso e cobertura da terra, analisar as áreas desmatadas da Amazônia, o que isso é, todo esse estudo que mostra que o país hoje conserva 66% das áreas, né, que a gente conserva, que é o país que mais tem áreas preservadas no mundo. Tudo isso a gente consegue através dessas tecnologias. Então, inclusive, serve para o Brasil mostrar como a nossa agricultura é sustentável, né? Então, isso tem sido ferramentas úteis para a gente nessa questão. Aqui é só um exemplo do zoneamento agrícola de risco climático, que eu estou mostrando aqui, inclusive, do feijão. A gente gera uma matriz, é como se uma matriz de risco mesmo, que se você, por exemplo, nesse mapinha aqui, o azulzinho quer dizer que você plantando naquela região, naquela janela, daquela data, naquele descende, né, que a gente está recomendando, você tem um risco de 20%. Quando você vai para as outras áreas, dependendo da análise de risco climático, esse risco pode ir aumentando. Tá? E tem aqui também o vermelhinho, que são as restrições de zonamento ecológico e econômico. Então, a gente cruza esses dados tecnicamente e depois isso é utilizado para subsidiar a política agrícola. Bem, aqui também, esse aqui é da Embrapa Arroz e Feijão, né, o Infocult, que é baseado nesses modelos especificamente para o feijão, que é o pessoal lá que trabalha com a gente no zoneamento, que também fez uma aplicação voltada para a questão do feijão, das janelas de plantio. Então, a gente, para 13 estados, né, roda esse trabalho, é uma outra aplicação. Bem, isso aqui é o que a gente já tem. A gente nessa caminhada de tecnologias, mas como o Dr. Jorge colocou aqui, o desafio agora é outro, né? Nós estamos também, é muito mais do que isso. A gente tem tudo isso que já vem caminhando, mas nós estamos passando por uma nova era, e a 4ª revolução industrial. Esse momento de transformação muito mais dinâmico. Então, como que a gente está pensando em se inserir? Como eu falei, a gente está vindo com essa revolução industrial e está vindo aí para a 3ª onda da agricultura baseada em insumos biológicos. São 2 sistemas complexos que estão convergindo aí. Como a gente pode utilizar isso para agregar mais valor na agricultura? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio, né, o mundo, de alimentar 9 bilhões de pessoas, segundo a ONU, em 2050, e o Brasil sendo contado como um dos principais celeiros da agricultura mundial, como a gente pode utilizar para produzir essa agricultura, para o Brasil continuar com esse protagonismo na agricultura mundial, mostrando que é uma agricultura sustentável sob as 3 dimensões, como eu falei, ambiental, econômica e social.
garantindo todos esses requisitos, né? Otimização dos recursos hídricos, da matriz energética, a questão da diminuição da pobreza, ambiente, alinhado aí com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como que a gente pode continuar trabalhando nesse contexto, vendo toda essa mudança que está correndo aí, que a gente já está sentindo e que estão aí para os próximos anos. A Embrapa, preocupada com isso, a Embrapa ela tem um sistema de inteligência macroestratégica, que é um observatório, onde ela fica capturando as tendências, né, do ambiente externo, no mundo e também no Brasil. Então, a gente tem trabalhado, a gente lançou recentemente, foi aniversário de 45 anos da Embrapa, o sistema, o Agropensa, dentro do Agropensa, esse novo documento, que é uma projeção das megatendências para a agricultura até 2038. Isso aí está disponível no site da Embrapa. Tá? E aí a gente vai desde mudanças sociais e econômicas da agricultura, questão da intensificação, mudança do clima, riscos na agricultura, gestão de riscos não só do ponto de vista climático, mas como você vai cruzar a gestão de risco agrícola do ponto de vista do clima, negócio, produção, a questão da agregação do valor nas cadeias produtivas, e a convergência tecnológica, né, isso que eu estou falando aqui, da quarta revolução, como a gente vai cruzar tudo isso para agregar valor nas cadeias produtivas. E um ponto principal que a gente comenta aí é a questão do protagonismo do consumidor. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês disso daí. Bem, como eu falei, se por um lado a gente tem todas essas demandas da agricultura, por outro, a gente tem aí novas tecnologias mudando o nosso modo de vida e o modo de trabalho das pessoas. E aí, nesse contexto aqui, algumas tecnologias que a gente ouve falar aí o tempo todo, né, questão de drones que já estão monitorando lavouras, a gente tem toda essa parte aí de robôs, de impressão 3D, sensores no campo, colheitadeiras automáticas, como a gente pode utilizar, integrar tudo isso para agregar valor ao processo produtivo agrícola. A internet das coisas vem nessa linha, ela vem como uma onda onde é uma infovia, onde você pode integrar os dados que estão vindo dos sensores, os dados que estão vindo dos drones, as informações que você tem, por exemplo, de colheitadeiras automáticas, integrar tudo isso de forma que eu transforme aquele dado em informação para subsidiar a tomada de decisão no campo. E com essa tendência de cada vez mais a gente ter sensores, drones, informações, a gente acaba que vai chegar um determinado momento que a capacidade humana vai ficar limitada de analisar todos aqueles dados. Então, por isso que surge a inteligência artificial, toda essa questão de algoritmos para ajudar a aprender a partir dos dados que tem ali, para a gente poder usar aquelas informações, inferir informação e conhecimento que, às vezes, o ser humano não consegue perceber. E aí, já mudando para a questão da realidade virtual, realidade aumentada, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês disso. Bem, mas tudo isso é muito importante a gente colocar, é muito bonito, todo mundo falando de tecnologia e tal, mas isso só... Tem uma fala da CEO da Gartner, né, que é uma empresa de consultoria na área de tecnologia, e ela coloca que a principal ruptura do mercado não é a tecnologia, mas sim o consumidor. O que a gente vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos aplicativos, né, para locomoção nos grandes centros, né, que estão surgindo aí. Isso surgiu, quer dizer, a gente tinha, né, um problema de locomoção nos grandes centros, então precisava ser mais ágil, mais barato. A tecnologia foi utilizada para resolver esse problema. Da mesma forma, a agricultura, a tecnologia, ela só vai efetivamente agregar valor se a gente conseguir atender melhor o consumidor final. Quer dizer, hoje o nosso consumidor ele é muito mais exigente, empoderado, é um consumidor conectado, preocupado com nutrição e saúde. Então, a gente tem que ter essa visão na agricultura, como a gente vai atender melhor esse consumidor, seja qual a cadeia produtiva que a gente está trabalhando. E algumas tendências do mercado do mundo é importante a gente analisar. Um dos principais pontos é a questão da internet. Hoje, o Brasil é um dos 5 maiores consumidores de internet no mundo, junto com os Estados Unidos, China, Índia e Japão. Então, hoje, o Brasil utiliza muito a internet e a gente vai ver alguns dados disso. Os dados preliminares daqui do censo já mostraram, né, de 2006 para cá, um aumento de 1.790, só na área rural, de acesso à internet via dispositivo móvel.
Tá? E a gente pode ver esses dados mais detalhados aqui, é lógico que são dados preliminares, tá? Mas a gente já via essa tendência, aqui tem um outro estudo do Comitê Gestor de Internet, que mostra que na zona rural, de 2008 a 2014, aumentou de 4% a 24% o acesso à internet via dispositivo móvel. E agora mostra que a tendência está cada vez maior. São sinais para a gente trabalhar aí. Tem esse outro estudo da Associação Brasileira de Marketing Rural do Agronegócio, que mostra um produtor muito mais conectado. E aqui foram com 3.000 produtores, né, acho que foram 2.300 agricultores e mais ou menos 700 pecuaristas, que eles foram entrevistados. Desses, cada 10 entrevistados, 7 utilizavam o celular, a internet via celular. 97% utilizavam o WhatsApp, 41% deles utilizavam para trabalho, comercialização ou troca de informações com associações de produtores e tudo mais, além de outras tecnologias, redes sociais e tudo mais, como eles utilizam isso no dia a dia deles. Então, são informações que também dadas para a gente. Isso, então, da mesma forma que eu dei o exemplo aqui, né, de aplicativo que está mudando o negócio na área aqui dos táxis, a questão dos hotéis, o Airbnb, né, que hoje é uma plataforma que te mostra oportunidades de ficar em lugares mais baratos, sem ser em hotéis. Você tem hoje outros aplicativos que integra vários aplicativos e mostra a melhor opção para você, consumidor, quando você procura um hotel, procura... Então, hoje não existe mais separação entre o mundo físico e o virtual. Isso no mundo urbano a gente já está sentindo, e na agricultura não é diferente. A agricultura está passando por esse processo aí. A gente vem desde a agricultura 1.0, da mecanização, tração animal, a agricultura 2.0, né, da mecanização, motor a combustão, agricultura 3.0, onde tem a introdução da agricultura de precisão, e a gente já está falando na agricultura 4.0, que é essa fazenda conectada. É importante a gente falar que é lógico, a gente tem essa realidade em toda, na verdade, nessas 3 agriculturas no país, né? A gente tem alguns lugares que a gente ainda está na agricultura 2.0, mas o ponto é, a gente não pode perder de vista essa questão da indústria 4.0, que aconteceu lá na Alemanha, na área industrial, como isso vai influenciar a questão do agro. E estudos mostram o que a gente está falando de agricultura 4.0 e agricultura digital. A gente está falando dessa agricultura mais baseada em conteúdo digital, como que a gente pode aproveitar esses dados e informações de diversos sensores, colheitadeiras, drones, e também baseada em tecnologia de ponta, e essa agricultura conectada. Estudos mostram, né, a gente tem estudado isso daí lá na Embrapa, estudos mostram que existem vários países já dominando patentes e publicações nessa área de agricultura digital. Aqui, nessa área de agricultura digital, da gente formar as fazendas inteligentes, smart farms, que está sendo discutido aí. A gente vê a internet das coisas, como eu falei, como uma tecnologia que permite você integrar esses vários tipos de dados, informações, e fazer esse dado, informação, virar conhecimento para agregar valor na cadeia. E aí, o desafio do Brasil é utilizar isso daqui para desenvolver a Fazenda 4.0 tropical, né? Vamos colocar assim, uma Fazenda Tropical 4.0. A gente hoje, nos estudos, mostram que o grande petróleo hoje é o dado, é a informação. Então, quer dizer, é o que se baseia toda essa questão da agricultura digital, toda a questão do dado, da informação, e aí remete a outras questões de segurança da informação, como proteger isso. Muitas vezes o dado é do produtor, como isso pode ser trabalhado de forma que não fira essas questões. Hoje, o Brasil, preocupado com essa questão de como a gente vai tratar, existe um Plano Nacional de Internet das Coisas no Brasil, que está sendo estimulado. Então, o BNDES, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, fez um estudo para 4 áreas: cidades inteligentes, saúde, indústria e rural foi priorizado. A gente participou dessa discussão aí do que é a internet das coisas no ambiente rural. E o BNDES está lançando um edital aí
que é até agora no final de agosto, em relação de como estimular a internet das coisas, nessas 4 áreas, no ambiente rural também, do ponto de vista de articular melhor. Como o Dr. Jorge falou, hoje tem vários ecossistemas de startups sendo gerados, né, tanto na região sudeste, sul, centro-oeste, e como que a gente pode articular melhor tudo isso para fomentar essa questão da tecnologia no Brasil, no agro brasileiro. Estudos mostram que se a internet das coisas for empregada até 2025, ele pode gerar dependendo da cadeia, né, de 5 a 21 bilhões de aumento de agregação de valor no poder econômico aí do país. Então, existe vários. Aqui eles fizeram um estudo preliminar só na área de grãos, que teria um aumento em relação à safra de 2017 e 2018, um aumento aí de 25%. Agregando essas tecnologias no campo. Mas a gente está falando tudo isso, mas tem vários desafios. O principal dele é a conectividade. Vocês sabem melhor do que eu que a internet, até aqui na cidade, às vezes é difícil. A gente tem problema de conectividade. Tem grandes desafios isso. Existem desafios, tanto da questão da internet banda larga, essa internet que a gente utiliza na cidade, mas existe também essa questão da conectividade da rede de baixa frequência no campo. Existem várias soluções, tanto americana, francesa, que estão sendo testadas, e outras soluções brasileiras para melhorar essa conectividade no campo. Mas são desafios que a gente tem que enfrentar para conseguir desenvolver e utilizar essas tecnologias. Então, esse Plano Nacional de Internet das Coisas é nesse sentido, de como a gente pode ver esses gargalos e fomentar isso no nosso país. Como eu falei, tudo isso vai gerar dado e informação. A tendência, isso tudo funcionando, é o quê? Muito dado e informação. Hoje a gente já tem isso na pesquisa, né? A gente já utiliza algoritmos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, como alguns exemplos eu mostrei aqui para vocês, mas a tendência é que isso exploda, né? E aí, cada vez mais a computação cognitiva, essa parte da inteligência artificial, ela vai ser importante. A gente já tem alguns exemplos na área da saúde, financeira, onde a inteligência artificial já está sendo utilizada para o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico de câncer, por exemplo. Vocês devem ter visto na televisão vários assistentes de bancos, falando, que fale com fulana, que não sei o quê. Tudo por detrás disso tem inteligência artificial, algoritmos de aprendizado de máquina, que ajudam nessa questão. E tem estudos que mostram o potencial disso na agricultura também, além das outras áreas. O desafio, do ponto de vista da pesquisa, é como a gente vai integrar tudo isso. Então, a gente tem, no ponto de vista da pesquisa, a questão da biotecnologia, tem a nanotecnologia, por exemplo, que a gente vem desenvolvendo nos nossos colegas lá na Embrapa Instrumentação, tem toda essa questão da computação cognitiva, tem a questão dessa parte toda da tecnologia da informação. Então, nosso desafio agora é o quê? Como integrar esses átomos, genes, bits e neurônios para agregar valor, para resolver os problemas na agricultura. E como que a gente está pensando e trabalhando nisso? Como o Dr. Jorge também já adiantou aqui, esse modelo está mudando. Hoje, no ecossistema de inovação aberta da agricultura digital, a gente não existe um coordenador, não existe. Esse modelo, na verdade, ele é um ecossistema que se autoajusta. Então, o que acontece? A gente tem soluções, problemas para resolver na agricultura. Existem universidades, instituições de pesquisa trabalhando, instituições públicas e privadas e startups. O modelo desse ecossistema de agricultura digital é como a gente vai trabalhar, todos em sinergia, cada um com o seu modelo de negócio, todo mundo tem a sua... É um ganha-ganha para todas as partes, digamos assim, mas a gente tem que otimizar esse processo, porque senão a gente não vai conseguir ser ágil para agregar valor, para a gente conseguir manter o nosso brand e a nossa marca de agricultura sustentável e nossa competitividade internacional. Então, essa questão aqui, a Embrapa, a gente já vem trabalhando como sendo uma empresa pública, um grande facilitador, um fomentador dessa questão da agricultura digital. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tem participado de algumas iniciativas, tá? Para trazer, tanto com empresas públicas, privadas, startups, universidades, como a gente pode estar ajudando nessa questão. Tem vários estudos mostrando essa questão do... que também o Dr. Jorge colocou aqui, em relação ao... Opa!
em questão de como que está esse ecossistema de startups, como está crescendo no país. Esse estudo que foi publicado agora no final de 2017, começo de 2018, ele mostra, no início, a gente estava com as startups mais aqui na região Sudeste e Sul. Hoje, isso aqui já está caminhando para o Centro-Oeste, né? Tem várias startups surgindo aí em várias áreas, né, que vocês podem ver aqui. Tem estudos que mostram que essas 135 startups aqui, eles estão mostrando, no estudo que fizeram, que 70% de aumento de startups por ano em relação de startups só para o agronegócio. Tá? Esse estudo aqui pegou mais de 7.000 startups. Dessas 7.000, 135 são nacionais e que estão mais adiantadas, já foram aceleradas, já estão com uma carteira de clientes. Esse é um modelo para tornar mais ágil, né? Hoje, as startups são empresas pequenas que começam em cima de uma tecnologia. Entretanto, é importante a parceria com as instituições de pesquisa, com universidades, para quê? O ecossistema de startup, se vocês tiverem oportunidade no Vale do Silício, vocês vão ver que ela funciona ao redor de uma universidade, de instituições de pesquisa, porque isso é a base para fomentar as startups. Então, é nesse modelo que a gente vem trabalhando na Embrapa. E como que a gente vem trabalhando? A gente vem trabalhando tanto no esquema de fomentar a partir de mentorias, tá, com startups, também compartilhamento de infraestrutura nas unidades da Embrapa. A gente tem as fazendas da Embrapa, onde são feitos os experimentos. Então, como a gente pode, as startups, utilizar esse ambiente, inclusive, para testar suas tecnologias. A gente tem experiência, essa aqui é a AgroSmart, uma das startups que hoje eu já acho que nem é startup mais, ela já cresceu. A gente chamou esse projeto de Sítio IoT. A ideia é depois virar uma fazenda de IoT, uma fazenda de internet das coisas. Então, aqui no nosso campo experimental, lá em Jaguariúna, a gente tem uma área de café lá, que é um face, é uma área de... como se fosse uma casa de vegetação ao céu aberto, onde tem uns anéis com plantação de café, com vários sensores para medir CO2, temperatura, umidade. Né? E aí, essa startup tinha alguns sensores, algumas tecnologias que eles queriam testar para monitoramento de pragas. Então, a gente fez uma parceria e tem mentoria. E, por outro lado, a gente também pode usar os dados para pesquisa, agregar mais valor às nossas pesquisas. Então, esse é um exemplo de como a gente vem trabalhando. A Embrapa tem a Embrapa Gado de Leite, também fez todo um desafio de startups, o Ideas for Milk, eles estavam aqui até em Castrolândia, agora lançando o Ideas for Milk 2018, justamente colocando os gargalos na cadeia do leite, trazendo startups também que queiram ajudar a resolver os problemas na área do leite. Então, esse é também um programa que a gente vem trabalhando com startups e universidades. A gente participou aí de 2 outros programas, o programa de economia criativa, é um programa Samsung e a Protec, que ele fomenta startups em várias áreas, e na área rural a Embrapa tem participado desde identificar, às vezes, problemas que precisam ser resolvidos em várias cadeias, mentoria e também compartilhamento de infraestrutura. Nesse programa aí a gente tem participado. E tem um também, esse aqui foi a Cedro Capital, que ele é um investidor, que eles procuraram a Embrapa fazer um programa conjunto que chama Pontes para Inovação. Então, nesse aqui, selecionaram startups que tinham interesse em trabalhar com as 42 unidades da Embrapa ou que já estavam trabalhando. E aí eles fizeram uma pré-seleção, selecionaram 7. Dessas 7, 3, eu deixei essas 3 aqui, que são na área de agricultura digital e que estão trabalhando diretamente com a nossa unidade. Mas o interessante aqui é mostrar para vocês que a gente já pensando nesse novo ecossistema, como o secretário colocou aqui, de agricultura digital, como a gente pode fazer, a gente já vem trabalhando com essas startups e como a gente pode usar dados, informação, modelos que vêm da pesquisa para fomentar tudo isso. A gente fez, lá em Campinas, na Unicamp, no final do ano passado, também o SBI Agro Conecta, também na ideia de fazer uma rede, eu já estou acabando aqui, na ideia da gente aproximar indústria, academia, startups. A gente fez com grandes empresas de tecnologia e do agro também, multinacionais e startups, um ambiente de networking e para discussão. Então, cada empresa, tanto as multinacionais quanto as startups, mostraram o que elas estavam pensando em fazer em agricultura digital.
né, teve PITs, e aí depois teve um ambiente de network, foi bem interessante, daí saíram várias oportunidades, tanto para as startups, quanto as empresas, quanto para as instituições públicas. Então, é muito interessante esse ambiente. E a gente está participando de 2 outros movimentos nessa linha do SBI Agro Conecta, e eu faço um convite para vocês. Um deles é junto com a Amprotec, que esse ano, a Amprotec, para quem não conhece, é uma associação de incubadoras e aceleradoras que cobre os parques tecnológicos do Brasil todo, 90% dos parques tecnológicos do Brasil. E esse ano a conferência deles é Agro, Negócio e Tecnologia. Vai ser em Goiânia, vai ser lá no Centro de Convenções de Goiânia. E a gente está participando do comitê estratégico e vai ser o Agro Conecta lá. A gente vai ter esse ambiente onde vai ter investidores, vão ter startups, vai ter Embrapa, vai ter empresas, todo mundo discutindo esse ecossistema e oportunidades lá. Então, convido vocês, ou quem tiver interesse, está com a gente lá, vai ser no período de 17 a 20 de setembro, mês que vem. E a gente vai também, em Campinas também tem um polo anualmente tem o Inova Campinas, que é de empreendedorismo na região de Campinas, onde também a gente vai ter esse ano uma trilha específica para o agro. A gente está junto com o IAC, eu vi que o pessoal do IAC está aí. Esse aqui, Mais Valor Agro, vai ser Embrapa e IAC, que vai estar organizando, né, o Instituto Agronômico de Campinas. A gente está junto organizando essa trilha lá em Campinas também, que vai ser no dia 24 e 25 de outubro. Também estão todos convidados, também nessa linha do ecossistema, de estar discutindo com todo mundo junto ali. Bem, gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso, é um overview, para vocês verem mais ou menos o que a gente tem, né, tá nessa caminhada da agricultura digital, e colocar aí à disposição de vocês a Embrapa, quem tiver interesse em discutir um pouco mais disso, eu estou à disposição, tem meu e-mail, e convidar vocês também para conhecer a gente, a Embrapa Informática, lá em Campinas. Tá bom? Muito obrigada.